Combate à corrupção e Lava Jato. A corrupção é um assunto muito recorrente, que está sempre presente nos noticiários, nas redes sociais e até nos almoços de família. Mas você sabe exatamente qual é a definição dessa palavra? Vamos mergulhar e descobrir juntos. O termo tem uma origem muito antiga, vem do latim corrompere, que significa putrefação ou decomposição. No uso atual, a palavra carrega todo esse conceito de origem para se referir a políticos que se contaminam com a desonestidade e acabam apodrecendo ao se envolver em crimes. E olha, muita gente já mostrou seu lado podre ao longo da história. Quer ver um exemplo até hollywoodiano? Vamos viajar direto para o ano de 1881. Estamos chegando no Tribunal do Condado de Nova York, no nordeste dos Estados Unidos. A obra do local terminou custando o dobro do valor que o país pagou na compra de materiais e de mão de obra. Na época, os desvios foram comandados por um dos mais corruptos políticos da cidade, William Tweed, que virou até personagem no famoso filme Gangues de Nova York. Que jeito duvidoso de entrar pra história, né? Este caso aconteceu há quase 150 anos, mas há relatos de corrupção muito mais antigos, quer ver? Os primeiros registros nos levam ao Egito Antigo. Estamos falando do ano de 3000 a.C., quando o Egito se tornou o primeiro estado centralizado do mundo e passou a recolher impostos. Acontece que a arrecadação desses impostos era acompanhada de violência e ameaça ao povo. As fraudes também eram super comuns. Os funcionários do império alteravam valores descritos nos papiros, o papel que eles usavam na época, para que fizessem uma graninha extra, além do salário imperial que eles recebiam. Agora que a gente já viu que a corrupção vem de muito tempo atrás, vamos voltar para os dias de hoje. Deixa eu te contar uma coisa, tem muita gente corrupta por aí, sabia? Alguns são especialistas em suborno ou propina. Essa é a prática de oferecer dinheiro para uma autoridade ou funcionário público para obter um benefício. Por exemplo, um empresário corrupto que oferece dinheiro a um servidor público para ser favorecido numa licitação. Também existe o crime de tráfico de influência, que é a prática de se aproveitar de uma posição privilegiada para obter benefícios para si. Imagine um proprietário de uma marca de luxo que presenteia insistentemente um político com o intuito de obter vantagens para sua empresa. Mesmo que o empresário não faça nenhum pedido formal, fique implícita a sua vontade de se favorecer. Uma coisa é certa, a corrupção é muito prejudicial para uma nação. Por isso, precisamos nos unir para criar ferramentas de combate a esses crimes, para que nada mais termine em pizza e sem penalizações. Aliás, transparência é uma das bandeiras mais defendidas pelo Podemos. Temos um projeto em tramitação que luta pelo fim do foro privilegiado. O foro privilegiado é uma vantagem que dá a certos políticos o direito de serem julgados apenas por instâncias superiores, dando um tratamento especial aos processos contra seus beneficiários. Esse benefício é um direito de 60 mil ocupantes de 40 tipos de cargos no governo federal, estadual e municipal e nos poderes executivo, legislativo e judiciário. A gente acredita que as autoridades devem ser julgadas por seus crimes como qualquer outro cidadão comum. Não é muito mais justo? Também fazemos parte de uma frente parlamentar em defesa da prisão em segunda instância. Nossa, mas que palavrão é esse? Basicamente, defendemos a prisão imediatamente após a condenação em tribunal colegiado, não impedindo o réu de se defender, mas já com o cumprimento da sentença. Uma outra maneira de garantir que pessoas corruptas paguem pelos seus crimes.
Os efeitos da corrupção são destruidores e a gente sente eles no dia a dia, na falta de recursos para manutenção de hospitais e compra de remédios, em escolas sem vagas disponíveis e sem estrutura, nas estradas esburacadas, nos baixos salários para professores e policiais. Tudo isso é consequência de anos de corrupção aliados à má gestão dos recursos públicos, situações que geram indignação e que aumentam o desejo de transformação do nosso país. E foi nesse contexto de união contra a impunidade que a Operação Lava Jato ganhou tanta visibilidade no mundo inteiro. A Lava Jato é a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil e talvez do mundo. Tudo começou em 2009. A polícia não podia imaginar a dimensão que o caso alcançaria quando abriu um inquérito para investigar empresas em nome de um deputado federal suspeito de lavagem de dinheiro. Mas o que era para ser concluído e ter um ponto final virou uma vírgula em um novo capítulo da história do Brasil. Dá para comparar a Operação Lava Jato com um novelo de lã. Cada vez que puxava um pouco de linha, mais coisa saía do meio da história. Mais nomes eram descobertos, mais envolvidos eram investigados e julgados. O nome da operação foi inspirado em um tradicional posto de combustíveis de Brasília, um dos tipos de estabelecimentos usados pelo grupo de envolvidos para lavar valores. O posto, por exemplo, só aceitava dinheiro vivo, o que para a Polícia Federal facilitava a lavagem. Um relatório de inteligência financeira apontou que o posto movimentou em um único mês mais de 3 milhões de reais. E foi em 2014, no meio de toda essa confusão, que surgiram figuras importantes da operação. No mesmo ano, Sérgio Moro se tornou um dos juízes responsáveis pela Lava Jato em primeira instância. Moro ganhou destaque mundial pela agilidade na condução dos processos e pela coragem de revelar crimes de políticos com intensa carreira e fama. E nada seria possível sem a participação do procurador de justiça Deltan Dallagnol, que coordenou a Lava Jato e teve um papel fundamental na investigação e prisão dos envolvidos nos desvios de recursos públicos. Diante do envolvimento de agentes públicos e políticos, a Polícia Federal adotou a estratégia de ramificar a investigação, abrindo inquéritos por núcleo ou de acordo com os fatos apurados. Mais de 175 empresários, lobistas, políticos e doleiros foram presos e 11 bilhões de reais recuperados. A Operação Lava Jato foi um marco. E apesar de ter gerado um certo sentimento de descrença na população, depois de tantas condenações, ela também trouxe esperança e um senso de renovação para a política. Muitos protestos foram realizados na época, e o povo manifestou sua vontade de transformar o cenário e lutar por um país melhor. Apesar de tantos fatos históricos, é importante ressaltar que corrupção não é exclusividade dos políticos. Fazer gato na rede elétrica ou na TV por assinatura também é uma forma de corrupção. Assim como prestar um serviço e não emitir nota, falsificar a carteirinha de estudante para pagar meia, subornar o guarda para não receber multa. Tem muitos exemplos de acontecimentos do dia a dia que são pequenas formas de corrupção. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não basta só cobrar as autoridades. Você também precisa dar o exemplo. Isso é mudar o cenário. Isso é se aprofundar. Isso é mergulhar em um mundo repleto de oportunidades e transformações. A gente se vê no próximo mergulho.